Há um ditado que diz: são na briga das comadres que aparecem a verdade. Por que eu estou falando isso? Todos sabemos que o Senado da República, comandado pelo senador Rodrigo Pacheco, e o Supremo Tribunal Federal, numa junção, numa cumplicidade lesa-pátria, tinha como objetivo sabotar o governo de Bolsonaro. E sabotaram. Como também tinha a missão de impedir que ele fosse reeleito, e assim foi feito, com sucesso, diga-se de passagem. Tanto é que Bolsonaro, por causa dessas conspirações desses poderes, não conseguiu se reeleger. Rodrigo Pacheco foi flagrado várias vezes dentro desse sistema, jantares com Lula, com o ministro Supremo, e ali, há quem diga que nesses encontros foi prometido a ele uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, caso ele fizesse parte desse esquema espúrio. E ele fez. Porém, agora, sabe-se que Rodrigo Pacheco não mais será indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. O que querem dar a ele é uma vaga no Tribunal de Contas da União, coisa que ele acha pouco insignificante diante do muito que ele fez para sabotar o governo e atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Diante desse fato, o que está acontecendo? Ele tem se comportado de uma forma surpreendente à frente do Congresso Nacional, do Senado, e colocando em pautas algumas matérias que não são de interesse do Supremo Tribunal Federal. E isso tem provocado um embate direto. Repito, tal situação fez com que Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes entrassem em rota de colisão. E isso pôde ser notado nitidamente num evento realizado na França, em Paris, onde os dois estavam presentes nesse evento. Ao fazer uso da fala, acabou entrando aí em desacordo. O Gilmar Mendes fez uma fala antidemocrática, mostrando o seu autoritarismo, assumindo nitidamente que é por causa do Supremo Tribunal Federal que o Lula foi descondenado e eleito. E o Pacheco, por sua vez, resolveu confrontar a fala do Gilmar Mendes, querendo mostrar a sua autoridade e a independência da corte ao qual ele preside. Olhe o vídeo no qual o Gilmar Mendes fala e tire as suas conclusões. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Pois bem, minha amiga e meu amigo, essa fala de Gilmar Mendes é uma confissão de culpa. Essa fala e esse vídeo será guardado para ser exibido no futuro. O Brasil está descendo de ladeira abaixo. O Supremo Tribunal Federal não pode negar a sua culpa, a sua interferência, o seu arvorar sobre outro poder. E ele fez essa confissão sem nenhuma ameaça, sem nenhum manifesto que o intimidasse. Ele fez de livre, espontânea vontade. Agora, eu queria que você olhasse a fala a seguir.
a fala do Rodrigo Pacheco. Olha, não tenha Rodrigo Pacheco como um arrependido, como um herói nacional. Rodrigo Pacheco está fazendo essa fala, mostrando a sua insatisfação. Por quê? Porque ele foi despenetrado, ele foi traído, abandonado. Ele está fazendo tudo isso em causa própria, mas está sendo útil ao Brasil. E isso, essa posição que ele toma agora, de se levantar contra o Supremo Tribunal Federal, não pode fazer dele uma pessoa bem vista e nem uma pessoa digna de ser reconduzida ao Senado. Rodrigo Pacheco precisa da resposta nas urnas pela maldade que ele fez lá atrás ao Brasil e aos brasileiros, e essa resposta quem pode dar é o povo mineiro. Olha a fala de Rodrigo Pacheco. Isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. Cômico se não fosse trágico, minha amiga e meu amigo. Esses senhores se degladiando, vendo a briga entre Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, eu fico a favor da briga. Ali não tem flor que se cheire. Ambos sabotaram o Brasil. E o caos que vivemos hoje, todos têm culpa. Então não adianta querermos achar que pela fala de um é vilão e pela fala do outro, esse outro é herói. Não, não. São todos inimigos da pátria. E a prova do quanto eles são inimigos é o resultado do que nós estamos vendo hoje no Brasil. Uma coisa que chama atenção, esses caras, esses senhores, eles nunca se reúnem no Brasil. Eles fazem reunião fora do Brasil. Será que é medo de povo? Será que é dificuldade para chegar até o local do evento? Por que não faz esses eventos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, em solos brasileiros? Para que eles têm que correr para o exterior para fazer esses eventos? Ambos têm culpa. Finalizo dizendo, são nas brigas de comadres que aparecem as verdades. Ali não tem flor que se cheira. São todos dejetos da mesma latrina. Que Deus proteja a nação brasileira. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Pelson.